Porventura não é esse o filho de Maria? E porventura não estão no nosso meio seus irmãos e suas irmãs? Como é que agora nós vemos ele pregando com tanta autoridade? Como é que agora nós vemos ele ensinando o reino de Deus com tanta ousadia? Aí a Bíblia diz que a fama de Jesus vai tomando aquela região. O nome de Jesus de Nazaré era até mesmo ouvido nos países da Síria, pois está escrito que multidões e multidões seguiam Jesus. Quando o número era mais pouco, se você contasse só os homens, ia dar cerca de 5.000. Se fosse contar com mulher, com menino, meio que duplicava. As multidões andavam atrás de Jesus. Tinha gente que andava atrás de Jesus por causa da comida, porque sabiam que Jesus multiplicava o pão, Jesus multiplicava o peixe. Tinha outros que andavam atrás de Jesus por causa dos milagres. As pessoas que andavam atrás de Jesus também por curiosidade. Tinha gente que só queria ver quem era Jesus. Tinha gente que só queria ver a manifestação do reino de Deus aqui na terra através de um homem. E agora, para o povo ficar mais encabulado com Jesus, Jesus agora também começa a ressuscitar até mesmo o defunto, irmão. Eu quero dizer para você hoje aqui, eu sei que todos nós aqui acreditamos de milagre, mas mesmo que a gente crê, se você vê um defunto levantando, tu se assusta. Mas na época de Jesus era comum. Está escrito que quando Jesus chega, Jesus começa então operando suas maravilhas. Está escrito que ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Está escrito que ele ressuscitou a filha de Jairo. Está escrito que ele ressuscitou a Lázaro. Ou seja, a manifestação da glória. Aí algumas pessoas diziam: que homem é esse com tanta autoridade? Que homem é esse que você vê verdade? Mas agora Jesus então se muda para Cafarnaum, e a multidão atrás de Jesus. Está escrito que Jesus ele tinha uma casa em Cafarnaum. Jesus ele tinha uma casa próximo ao mar da Galileia. E como a multidão sabia onde era a sua casa, e a Bíblia diz que Jesus amou aquele povo, irmão. Porque quando Jesus olhava para aquele povo, está escrito que ele teve compaixão, porque aquele povo estava como ovelhas que não tinham pastor. Aí a palavra de Deus diz que ele amou, e aí, como ele precisava de um ambiente muito grande para conter grande número de pessoas, ele saiu da sua casa, da sua residência, e se dirige em direção ao mar da Galileia, aonde tem uma praia. Mas naquela mesma noite, alguns pescadores que são mencionados, que tomavam de conta de todo aquele acessórios de pescadores, nós encontramos aqui Simão Pedro, nós encontramos Zebedeu e Tiago e João, que eram sócios de Pedro na pescaria. E a palavra de Deus diz que eles então costumavam pregar durante a noite. Quem sabe por causa do sol quente durante o dia, eles resolvem pescar durante a noite. E eles então entram em 2 barcos e vão durante a noite pescar. Um lago que o rio Jordão deságua dentro do mar da Galileia, trazendo muitos peixes. Era o ponto de referência daquela região, a abundância de peixe. Era muito falado, o mar da Galileia produz peixe. Mas a Bíblia diz que eles saíram para pescar durante a noite. Jogavam a rede de um lado, jogavam a rede do outro, e não apanhavam nada. Está escrito que eles então começam a se entristecer. Eu quero abrir um parêntese. Tem dia, irmão, que não dá certo na nossa vida. Tem momento que você vai tentar, mas você não vai conseguir. Tem momento que você vai jogar a rede de um lado, a rede do outro, e tu não vai apanhar nada. E era esse sentimento que eles estavam sentindo. A frustração toma de conta deles. Aí a Bíblia diz que as horas vão se passando, chega a madrugada e nada. O sol sai do horizonte e eles não pegam nada. E qual era a preocupação de Pedro? Nós temos que pagar imposto para o Império Romano. Quase todo dia o Império Romano vinha cobrar imposto. E voltando para casa sem nada,
era motivo de zombaria, motivo de vergonha, motivo de frustração. Mas mesmo assim, não apanhou nada, o jeito é voltar para casa. Aí a Bíblia diz que eles pegam os barcos e voltam, estacionam os seus barcos à beira do lago. Aí a Bíblia diz que Pedro sai do seu barco, Tiago e João saem e estão lavando as suas redes. Tiraram todo o seu equipamento de pescador, deixaram os barcos vazios à margem do rio, e estão lavando as suas redes. Eu imagino que nesse momento Pedro levanta a cabeça e se assusta com um grande número de pessoas que estão chegando. Eu tenho certeza que Pedro olhou para Tiago e João, eu estou parafraseando, sem entender porque aquele povo estava se aproximando, milhares e milhares de pessoas. Quando de repente no meio da multidão se destaca um homem que se autodenominava Jesus de Nazaré. Aí a Bíblia diz que Jesus ele chega e tinha 2 barcos, e está escrito que ele entrou em um dos barcos, o qual era um de Pedro. É importante a gente frisar que Pedro aqui não conhecia Jesus. Tiago e João nem eram crentes. E a pergunta é, irmão, Jesus entrou no barco de Pedro por coincidência? Ou será que, como ele sendo Deus, ele já sabia que aquele barco era o de Pedro? Ele entra e olha para Pedro e diz: afasta um pouquinho o barco para dentro. Pedro, sem entender, empurra o barco. O barco que não tinha apanhado nada durante a noite, o barco que estava vazio, que não tinha nenhum peixe dentro, o barco que não tinha dado resultado durante a noite, agora estava levando o maior pregador de todos os tempos. O barco de Pedro foi o palco para o cumprimento da profecia. E qual é esta profecia, André? Eu vou repetir: um povo que estava sentado à beira do caminho da morte, na Galileia das nações dos gentios,